Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo, meu querido irmão, minha querida irmã, ao nosso canal. Se inscreva e ative nossas notificações e juntos vamos caminhando rumo aos 1000 inscritos e vamos também para a meditação do Santo Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Efésios 6, do versículo 10 ao 20, como a gente sempre reza. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do demônio, pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça, os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus, e intensificai as vossas invocações e súplicas. Orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Evangelho de hoje, São Lucas, capítulo 8, do versículo 19 ao 21. São Lucas, capítulo 8, versículo 19 ao 21. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então aqui nós vemos a visita da mãe e dos irmãos de Jesus a ele. E os irmãos aqui, o hebraico não tinha uma palavra para primos, por isso os primos, até tios, e não somente os irmãos sanguíneos, mas todos eles eram chamados, todos estes parentes eram chamados de irmãos. Então aqui são primos de Jesus, não são irmãos sanguíneos, até porque Jesus é o único filho de Nossa Senhora. Então esses aqui são primos de Jesus. Era a linguagem daquela época que não tinha uma palavra para chamar primo. Então quem era primo, quem era tio, sobrinho, quem era parente próximo, era chamado de irmão. E eles vão visitar Jesus e falam a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Muitas pessoas podem até não compreender essa passagem, achar: será que Jesus foi ríspido e ignorante com a sua mãe? Mas lembre-se que Jesus disse ao bom rico que para herdar os céus ele precisava honrar pai e mãe. Lógico, o mandamento que o próprio Jesus criou, ele era o primeiro a dar exemplo na sua humanidade, honrando sua mãe e o seu pai adotivo São José. Então Jesus honrava a sua mãe. Jesus não foi ignorante nem tampouco ríspido. Na verdade, o que está por detrás dessa frase de Jesus: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática, é uma coisa muito mais profunda. Os judeus, eles acreditavam que eles, por serem judeus, por nascerem na nação de Israel, já seriam salvos, ou seja, eles acreditavam firmemente que eles eram o povo escolhido de Deus, e de fato eram, mas unicamente eles, e que eles eram os únicos da família de Jesus. Por isso, eles até desprezavam as pessoas de outras nações, os pagãos, os que eles chamavam de ímpios.
Então era como se uma condição genética. Nasceu no povo judeu, então era da família de Deus, seria salvo. Então quando Jesus fala a sua mãe, ele entra aqui, irmãos, entra aqui numa dimensão genética. E quando fala que a sua mãe e seus irmãos não são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática, aqui ele está incluindo os pagãos. Aqui ele está incluindo não somente os judeus, mas ele está incluindo também todos os outros povos que não eram judeus. Porque Jesus está dizendo aqui que a família de Deus não é uma família genética, uma família de uma determinada nação, mas é a família de Deus, na verdade, a família dos que são é algo espiritual. São aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. A família de Deus não tem um laço sanguíneo, é do povo judeu, um laço de etnia, um laço de raça. Somos judeus, somente por sermos judeus, somos da família de Deus. A família de Deus tem um laço só espiritual, daqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. E é isso que aqui significa quando ele fala isso. Ele está dizendo que está cortando esse laço genético da família de Deus, como os judeus pensavam, e está mostrando que a família de Deus tem um laço espiritual. São aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. E dito isso também, indiretamente, Jesus está elogiando Nossa Senhora. Porque a grandeza de Nossa Senhora, muito mais do que ter dado a luz a ele, que é uma grande grandeza biológica, a maior grandeza biológica, a maior grandeza de Nossa Senhora está na sua alma, porque ela foi capaz de ouvir a palavra de Deus através do arcanjo São Gabriel e de fazer a vontade de Deus. Lembremos que Maria foi santa por toda a sua vida, não teve nenhum mínimo pecado venial. Maria foi concebida sem pecado original. E Maria foi santa por toda a sua vida, é a toda santa. E ela, ao escutar o anjo, ela disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se-me segundo a sua palavra. Maria é aquela que realmente ouviu a palavra de Deus e a colocou em prática. E nisso está a sua maior grandeza. Muito mais do que ter sido mãe biológica de Jesus, foi em ter ouvido a palavra de Deus e colocado em prática em sua vida. Veja o Magnificat. O Magnificat é fruto de uma alma que conhece profundamente a palavra de Deus. Ali no Magnificat tem várias citações bíblicas do Antigo Testamento. Então é fruto de uma alma que ouve a palavra de Deus e a coloca em prática. E os lábios rezam aquilo que a alma vivencia pela fé. Então isto é Nossa Mãezinha Maria Santíssima, que você possa, a exemplo de Nossa Senhora, que é mãe biológica de Jesus e que tem essa grandeza de ser a mãe biológica de Jesus e mais ainda, de ter ouvido a palavra de Deus e colocado em prática, que nós possamos então fazermos a vontade de Deus em nossa vida, fazermos parte da família de Deus nesse mês da Bíblia, que é o mês de setembro, ouvindo a palavra de Deus e colocando em prática em nossa vida, pela intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São João Paulo II, Santa Faustina, rogai por nós. Santa Maria Madalena de São Padre Pio, rogai por nós. Santa Teresinha, rogai por nós. Nossa Senhora das Graças, intercedei por nós. Jesus, eu confio em vós. Que a Virgem Maria nos ajude a ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática em nossa vida. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós. E em prova de minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. Porque assim sou vossa incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Deus abençoe você, que possamos ouvir a palavra de Deus e colocar em prática em nossa vida, exemplo de nossa Mãe, Maria Santíssima. E façamos então parte da família de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.